Dois Toques. Oferecimento Kia e Lifan Sun Motors, Avenida Ipiranga 7110. E GBOX, Previdência e Seguro de Pessoas. Boa noite, amigos e bem-vindos. Estamos chegando para mais um Dois Toques. Confira aí os destaques do programa de hoje. Federação Gaúcha antecipa para sábado, 16 de março, o Clássico Grenal será realizado na Arena. Focado na Copa do Brasil, a Avenida vai colocar reservas contra o Grêmio, jogo que acontece no próximo domingo. Paulo Guerreiro faz seu primeiro treinamento com bola no estádio Beira-Rio. Finalmente, né? Ele que foi a grande contratação do Inter, a grande expectativa do torcedor colorado, da direção, enfim, mas a punição pelo doping levou que o jogador ficasse afastado do clube e agora em condições de treinamento com seus novos companheiros, mas somente lá nas duas últimas rodadas da fase de grupo da Copa do Brasil que ele terá condições de vestir jogando com a camisa colorada. Atacante Marcinho está novamente sendo emprestado para o Fortaleza. O Marcinho, que foi um jogador que inclusive chamou a atenção do Renato Portaluppi. Para tratarmos desses outros assuntos comigo, sempre animadíssimo. Animadíssimo. Darcy de Melo Filho. Tudo bem, tudo em paz. Jefferson Fusternal, o homem da Kia, Salmó Kia, Lifan. Tem novidades aí já no mercado, novo som, né? Vamos ver aqui, vamos mostrar aqui em primeira mão. Primeira mão, vamos mostrar. Então saindo hoje do forno. Tá bom, então. Ó, o Raul que está querendo trocar de carro, aproveita já. Raul Rocha. Eu uso as cores branco e vermelho, se tiver uma boa proposta aqui do Jefferson. E José Amarante também, Colorado, nos dá honra e o prazer de estar aqui conosco. Você nos assiste nos canais 24, 524 da NET para as principais cidades aí do nosso Rio Grande do Sul. Mas para o mundo, vamos ao vivo em todas as nossas plataformas digitais. Nosso Twitter, hashtag RDC2Toques, nosso site www.rdctv.com.br, no YouTube e no Facebook. Facebook, inclusive, você participa, faz o programa conosco, né, mandando a sua mensagem, sua pergunta, sua crítica e compartilhando também, né? E pedindo para que seus amigos compartilhem, para que mais pessoas conheçam aí a nossa RDC TV. Afinal de contas, estamos aí, completamos no último dia 2, apenas 7 meses no ar, né? Uma emissora genuinamente gaúcha, focada no Rio Grande do Sul, com produção totalmente local no nosso estado, no Rio Grande do Sul. Também o nosso WhatsApp, né, para você mandar sua mensagem e participar fazendo o programa conosco, 51, código de área, é o 998 15 9990, 998 15 9990. Nossos Dois Toques para a CIMI, o Sindicato das Máquinas Agrícolas, inovação é a nossa área, Masal, 60 anos, nossa força e tradição, e GBOX, que é o seguro e proteção para a sua família. Bom, o Internacional que aí na segunda-feira vinha aí de 3 jogos sem vitória, né? E acabou vencendo com alguma dificuldade o Brasil de Pelotas, que hoje é o lanterna do Campeonato Gaúcho. Quem nos traz aí a atualização do dia de hoje do Internacional é o repórter Pedro Oliveira. O Internacional treinou na tarde desta quarta-feira aqui nos gramados do CT Parque Gigante. Todos os titulares estiveram em campo, mas não tivemos nenhuma projeção do time que jogará contra o Juventude em Caxias no próximo domingo. O atacante Paulo Guerreiro fez hoje seu segundo treino com a camisa do Internacional. Hoje ele já esteve de chuteiras, fez trabalho com bola, diferente de ontem, onde ele esteve de tênis e apenas tinha corrido em volta dos gramados. Outra situação que está acontecendo com o Internacional é com o volante Patrick, ele que supostamente estaria recebendo interesse do Shandong Luneng, da China, mas a direção colorada afirma que nenhuma proposta chegou recentemente e estaria tranquilo caso uma proposta chegasse, porque o Internacional tem 50% dos direitos do atleta que comprou recentemente. Então, estaria tranquilo caso uma proposta chegasse. Quem falou com a imprensa hoje foi o zagueiro Vitor Cuesta, que falou que irá ver sim o jogo de hoje entre Talheres e São Paulo, que um deles pode ser o futuro adversário do Inter na Copa Libertadores de 2019. Eu sempre acompanho futebol e gosto. É uma competição muito importante, a Copa Libertadores. Jogo bom, né? Talheres São Paulo, então vou assistir aí em casa para também saber como é que pode jogar nosso possível rival. Vitor Cuesta também falou sobre a importância da vitória contra o Brasil de Pelotas na última segunda-feira, depois de 3 jogos sem vitória, para aliviar a pressão de vez do estádio Beira-Rio. Importante, sempre importante ganhar. Estávamos devendo, como eu já disse, o começo não foi bom,
Mas enfim, agora conseguimos uma vitória muito importante e agora temos mais um jogo domingo fora que vai ser importante para a gente. Direto dos gramados do CT Parque Gigante, Pedro Oliveira com as informações do Internacional. O que dá para dizer, Amanda, antes desse início do Internacional? Eu tenho salientado tanto aqui, né? O Internacional terminou... Darcy até acontece em relação aos últimos jogos do Internacional, até não foram bons, mas o Internacional chegou à terceira posição do Campeonato Brasileiro e, no geral, né, para quem nem esperava nada em termos de campanha no Internacional nesse Campeonato Brasileiro, mas o resultado final foi excelente. Mas o Inter está conseguindo iniciar um ano, de uma certa maneira, o time é o mesmo, a base é a mesma, né, com algumas contratações ainda que não estão sendo utilizadas, mas não definitivamente ainda, mas conseguiu aí mostrar nesse início do campeonato e começar pior do que terminou o ano passado. Passa por onde isso, Amarante? Olha, na realidade, o que nós enxergamos no Internacional? Ele terminou... Vamos deixar bem claro que tu era dos integrantes da chapa, né? Não, a eleição passou. A eleição passou. Não tem nada a ver com a oposição. Não estou fazendo essa relação, mas só para... É que, na realidade, o que a gente tem? A gente fizemos a eleição, perdemos a eleição, agora a gente tem que pensar para frente e tentar enxergar o que o Internacional deixou para trás. O Inter, no ano passado, ele começou... O primeiro semestre foi muito bem, o segundo semestre começou no finalzinho a desgringolar. E o que aconteceu? Hoje nós iniciamos sem dar chance para a base, que era uma reclamação que nós tínhamos desde o ano passado. Veio os mesmos jogadores, quando ditos titulares estão jogando, as mesmas falhas que ocorreram o ano passado, no final da temporada, estão se repetindo. Não se enxerga nenhum sistema de jogo, não se enxerga modificação. Nós vimos nesse jogo contra o Brasil de Pelotas que foi um jogo de superação, um jogo que os jogadores decidiram ganhar o jogo, fizeram desse jogo um marco de início para romper o início de derrotas, mas não convence ainda e nós precisamos, nesse início de temporada, nessa fase classificatória, dar oportunidades para os jogadores da base. É isso que serve essa fase do gauchão. É isso que precisa. Não interessa ser o primeiro nessa fase. O que interessa é classificar para a fase seguinte e dar oportunidade para os meninos que estão aí. E parar de achar que quem vem de fora tem mais condições daqueles que estão em casa. O grande exemplo disso é o centroavante Pedro, que tem 11 anos de base do Inter, e se continuasse, se porventura não tivesse ocorrido com o Guerreiro, o que aconteceu dele estar suspenso, esse menino jamais jogaria no Internacional. Nós estamos jogando fora esse atleta. E durante o ano vocês virão que esse jogador é excepcional. E tem outros iguais a ele ou melhor que ele, que são brecados por os ditos profissionais. Posso perguntar? Deve. Por que o Patrick não está jogando bem? Olha, eu tenho assim, ó, eu não gosto de falar da vida de jogador extra-campo das Não, mas eu estou perguntando no campo. Tá. No campo, na minha opinião, o Patrick está pressionado de um lado onde ele não está acostumado, onde assim, ele funciona muito bem na esquerda, naquela troca com o Iago, quem tiver na esquerda. Quando tu muda o sistema do Patrick, ele tem que se adaptar e os outros jogadores, que é importante entender que é um conjunto de jogadores. Se todos não aceitarem o sistema de jogo do outro, cria um bolo. Basta ver quando o D'Alessandro e o Nico Lopes ficam na mesma. Que na realidade são jogadores que jogam pelo mesmo lado e são obrigados a jogar em posições diferentes. E aí entra uma outra situação que a gente discute muito. Para que inventar se tu já tem um time mais ou menos montado e cada um na sua? Tu não tem que escalar time de acordo com o salário dos jogadores. Tu tem que escalar time de acordo com o que ele demonstra nos treinamentos. Mas tu falasse esquema de jogo, eu até quero colocar o Jefferson também, o Raul nessa conversa. Quem foi o grande responsável pela campanha do Internacional no passado? Não foi exatamente, né, o Odair que arrumou e teve uma mecânica de jogo que o Internacional não tinha desde o Diego Aguirre? E teve uma mecânica de jogo, não dá para negar. E qual é essa por que mecânica de agora? Jogo, Cadu? Não, e Cadu, qual é esta mecânica de jogo? É qual foi a mecânica de jogo do ano passado? Jogar com 3 volantes? Não. Vou O defender. Internacional, Desculpa, no meio desses boleiros, até é ruim eu fazer comentário, tá?
Mas o que foi o Internacional o ano passado? Ele surpreendeu, porque ele entrou como um time que ia perder para todo mundo, tinha recém-vindo da segunda divisão e ninguém olhou para o Internacional. E ele jogou num esquema que acertou até a metade do segundo turno, onde ele jogava mais fechadinho e buscava um contra-ataque. Era quase um estilo uruguaio de futebol, jogo por uma bola, por um gol. Tu traz esse mesmo estilo para um gauchão no ano seguinte, tu não vai conseguir jogar contra um time pequeno que joga fechado. O que eu vejo de preocupação, e posso estar totalmente errado, mas o Internacional não está conseguindo ter jogadas de ataque, não está conseguindo ter força na frente. Mas eu até vou ter um encontro nisso. Por favor, mas eu vou até ter um encontro Não, nisso. não vou corrigir. E até cito o exemplo do Campeonato Brasileiro. Claro, uma maneira de jogar com 3 volantes, mas tu tem que ter mecânica de jogo. Ou seja, 3 volantes, tu pode jogar, mas tu tiver alternativas. O Internacional não conseguiu, e aí deixou até... Vou deixar claro, o Internacional disputou o título, sim. Né? Mas perdeu pontos aonde? Contra os times médio para pequeno. Toda vez que o Internacional tinha que atacar. Quando ele pegou depois os pequenos, porque o Internacional foi bem no Campeonato Brasileiro, enquanto esteve o Patrick jogando sem o D'Alessandro no time. Esse foi o primeiro problema do Internacional. Primeiro problema. Os jogadores do Internacional tinham consciência absoluta que eram limitados, tinham que jogar com o fio esticado. Jogaram com o fio esticado o tempo todo. E eu dou um exemplo, posso dar aqui entre nós, porque vocês assistiram ao time que eu vou citar jogar, que jogava desta forma, que era não o Inter de 79 do seu Enio, mas o Grêmio de 81 do seu Enio, que era um time com bons jogadores, até tinha, mas o fundamental é que jogava com o fio esticado o tempo todo. O Internacional foi assim, e por isso, quando começou a ter que mudar, porque o D'Alessandro, e aí já foi, porque já o Internacional entrou contra o time menor, os caras se achando que eram os reis da cocada. Mas aí tem duas colocações importantes nisso, para deixar claro. Na metade do segundo semestre, o que aconteceu? Por que o Inter começou a decair? Porque os clubes que estavam na ponta, todos os clubes de ponta do Brasil, estavam disputando mais do que uma competição. E o Internacional estava recebendo, vamos dizer assim, uma folga em relação a isso. Ele se dava mal com um time pequeno, porque ele não tinha como jogar, o time pequeno se fechava, ele não tinha a qualidade na frente para romper isso. Nos jogos que tu tinha o Damião, tu conseguia. Mas o time pequeno, quando joga contra o time grande, ele se supera. Então, do mesmo modo que o Inter esticava em relação aos times grandes, os times grandes estavam em 2 competições ou 3 competições, o Inter tinha mais chance. É a confirmação de que o time do Internacional era um time modesto. Mas eu vou complementar. Mas o Inter não nega. Não, Cadu, só um pouquinho, vou complementar. E as contratações que o Internacional também foram jogadores. O Internacional mudou. Não, é que assim, ó, segunda divisão para a primeira, ano passado, mudou o time 70%. Mas é que é o seguinte, quando ele veio agora para o Campeonato Gaúcho, ele veio com os mesmos jogadores e essa mudança para cá, e o que a gente tinha até a metade do segundo semestre, que o Internacional tinha, ele tinha algumas jogadas pelo lado esquerdo que dava muito bem, com o Patrick, Iago, o D'Alessandro, ou até mesmo o Edenilson, funcionava. E pelo Nico Lopes funcionava, tendo o Damião fixo na frente. O que aconteceu? Aquelas jogadas ficaram manjadas. E aí o que aconteceu? Contra os times contra os times grandes, aí mudou a situação, o Inter começou a decair. E agora o Inter está repetindo a segunda metade do semestre passado. E se não houver mudança e as contratações que vieram, aí que o Inter precisa olhar, essas contratações não são contratações que definem aquela situação do jogador chegar e ter a titularidade. Mas o Inter não tem dinheiro, o Internacional tem que contratar isso aí mesmo. Mas, Darcy, a história de não ter dinheiro, eu sou obrigado a fazer o comparativo com o Grêmio não tem dinheiro e está bem. Quem não tem dinheiro? O Grêmio tem dinheiro, sim. O Grêmio está aqui um conselheiro. Hoje vamos fazer. O Grêmio pegou dinheiro depois que vendeu sem dinheiro o Arthur. Então, até o Arthur, o Grêmio estava com dificuldade financeira. Até o Arthur, o Grêmio contratou 100 jogadores. Veio Barcos, veio toda aquela catrefa que teve aí, por muito dinheiro. Contratou Cris,
aquele zagueiro, contratou Raul, muito. eu não vou contratar mal, o Darcy, porque o Darcy é especialista. Contratou mal, mas muito. Os balanços do Grêmio eu acompanho, os balanços dos dois para conferir. Melhorou muito. Não, mas é evidente. Tá. Mas não dá para comparar Eu estou dizendo que o a Grêmio... saúde financeira do Grêmio com o Internacional. Eu estou dizendo que o Grêmio sem dinheiro contratou demais. Vocês aqui todos sabem, né? Tem uma máxima no futebol que a repetição é que organiza a equipe, organiza o clube. Tu tem que ter uma metodologia, né? Aí, nesse caso, técnica, e tu não pode abrir mão. Quando tu encontra a fórmula, fica proibido ao técnico querer variar. Por quê? Porque depois tu não vai conseguir achar numa outra disposição o que tu já encontrou. Então, aqui eu falo como um gremista, olhando o Internacional e as coisas do Inter um pouco mais lateralizado e tal, mas a gente percebe que o Odair, sem dúvida, vocês falaram aqui, até a metade do ano ele tinha uma equipe bem encontrada, bem formada, que começou num Grenal horroroso do Inter, que fez uma retranca na arena e tal, mas dali ele começou a ter uma disposição dentro de campo os jogadores, e também passa pelo D'Alessandro, tirando a espontaneidade, isso eu sempre falei aqui, espontaneidade e eventuais lideranças que vêm surgindo. Os garotos, dá para dizer, os garotos do Internacional, né? Que ele abafa, né? E a gente tem, assim, em alguns momentos emblemáticos, né, que ele proíbe o atleta, num momento ruim, de dar entrevista. Mas como assim? Deixa falar. Às vezes a liberação das ideias vai criar um novo líder, um cara dentro de campo que também vai assumir responsabilidade. Porque o líder que fala besteira, ele também assume responsabilidade. Então, ele se compromete também em resolver depois. E no momento que tu abafa essas novas lideranças, tu não diz, bom, então tá, a responsabilidade é tua, então, só tu. Eu já vivi isso em grupos que tinham uma única liderança e não dava certo. E quando tinham várias, aí acontecia. Então, o Odair encontrou, e essa repetição, que o técnico usa a mesma cueca, a mesma camisa, isso aí parece às vezes que é uma coisa mística, né? Isso aí entra sempre com o pé direito, faz o final da... Mas isso aí é um simbolismo que tu tem que manter aquelas mesmas coisas que tu vem fazendo dentro de campo, porque deu certo. Enquanto está dando certo, sim. Então, exatamente, tu vai ao esgotamento enquanto está dando certo. Bom, agora começou a dar errado. Bom, então é o momento de buscar a solução para isso. Claro. Então, eu vejo muito ruim quando o sujeito tem um sucesso e aí ele, ao bel prazer dele, bom, agora eu vou mudar, vou fazer diferente. Bom, não é o momento de fazer. Mas, Raul, exatamente assim, o crédito que o Odair tem em relação a tudo que aconteceu ano passado é extremamente positivo. Mas tem que ter um diretor lá, um sujeito forte no futebol. O que tu acha, Odair? Claro, tu não vai mandar o cara fazer, mas tu vai sugerir. Tem com quem conversar. Vamos manter, o que a gente sempre fala. Esgotar esse... Se tu tiver uma estrutura que te permita que tu converse e que tu enxergue antes de acontecer o desgaste que é normal, que acontece numa equipe que tem modelos de jogo, a gente tem que fazer comparação com quem está mais próximo. A gente faz comparação com o Grêmio e o Internacional. Se tu pegar o time do Grêmio, ele tem mais opções de ataque. E muda. Se tu analisar, mudou o jeito do Grêmio jogar nos últimos 3 anos? Não, é o mesmo. Mas é o mesmo com várias alternativas. Muda as peças. Mas tu falasse da base. Olha o que o Grêmio trabalha, que o Grêmio tem, quantos jogadores surgiram aí, né, e quantos jogadores estão surgindo. Mas o Melo fez uma referência aí, na coletiva aí, no jogo de segunda-feira, em relação a esse questionamento da base. Olha, aí ele alegou, quando nós deixamos a base na gestão Giovanni Luigi, nós deixamos aí vários jogadores, deixamos aí o volante, o Rodrigo Dourado. O Rodrigo Dourado. O Rodrigo Dourado? Não. O Rodrigo Dourado? Não, e o Rodrigo Dourado? Não, ele... Não, vamos ver há 7 anos. Qual for. Há 7 anos de produção. Eu estava aqui, deixou o Alisson, deixou o Rodrigo Dourado, deixou o Alisson. Tá? Ele... 5 ou 6 jogadores. Agora, assim, Cadu, quem é que nós recebemos agora? O Internacional está reestruturando a sua base. Não é verdade que trouxe o Erasmo? Esse jogador... Não, mas está reestruturando me desculpa dele. Me desculpa. Ele... Continua.
dá licença, é culpa dele. Ele levou essa turma que está mandando lá agora, que o Rodrigo Caetano está fazendo a limpa. E tinha o exemplo que esses mesmos caras fizeram no Grêmio, acabaram com a base do Grêmio. Acho que não, eu acho que esse era da gestão Vitório Pífero ainda. Não. Esses aí chegaram com o Marcelo, com o aval de Fernando Carvalho e de Roberto Melo. Estou certo ou estou errado, senhor Marante? Concordo com o senhor. Como sempre. Muito obrigado. Eles chegaram como... O Cabreira chegou a me dizer um dia que ele... O Cabreira foi o mesmo que teve no Grêmio. Que quebrou o Grêmio junto com o Chávarez, esses caras todos. Quebraram o Grêmio com esse mesmo... Mas ele foi afastado agora. Sim, foi afastado. Felizmente para o Internacional. Aí veio o Rodrigo Caetano. Porque esse negócio da base, porque o Grêmio... Velho, o Arthur... Como é que é o nome daquele volante uruguaio? Que o Grêmio se Mazo, um negócio parecido desse aí. Se o cara não desiste de vir, o Arthur tinha ido para o Ceará. Eles desmentem hoje, não. O Arthur nunca teve. Quem não deixou foi o Renato. Eu prefiro acreditar no Ceará que sabe. Sufocam os jogadores da base, com um monte de gente que chega, com todo respeito, um monte de perna de pau chega e sufoca. E quando se fala na base, eu não posso jamais dizer... Porque na minha época, um pouquinho, pessoal, há uma sequência de jogadores. Se tu tem valor pela base, tu dá valor pela base, tu ia encontrar alguém em 2000 que estava em 2000. Mas a base, agora, se tu não estimula, tu nunca vai achar. A base sempre foi, né, o grande fator aí das conquistas, as maiores conquistas de Grêmio Internacional, Mundial... O Raul é um oriundo da base aí, né? Também discordo dessa afirmação. Mas foi essa, Darcy? 60% dos 2 times campeões do mundo não eram da base. Não eram da. Pode começar. Mas 40% era. Qual é a base do Internacional hoje? Não. Rodrigo Dourado. É perfeitamente o que eu estou dizendo. Menos de 10%. Quer dizer que não tem. Não, mas é que na base aí, o Internacional tem tá jogando. O Iago é da base. O Dourado é da base, o Sobe, se jogar, é da base, que é oriundo. Porque o que as pessoas têm que parar de confundir... O Valdívia é da base. E não sei por que não joga. O Valdívia teve um grande momento. Não sei por que está sendo pago o salário e está escanteado, não entendo o motivo. Eu também não entendo. Eu acho que pelas declarações, eu acho que jogador tu tem que... Assim, é empregado, tu está pagando, tu aproveita. E se tu quer mandar embora, se tu deixar encostado, tu vai perder dinheiro. Tu tem que pensar o seguinte... Sim, tu desvaloriza teu produto. É a mesma coisa que o Jefferson lá na tua revenda desvalorizar o teu produto. Quer dizer, botar do lado lá Mas aí, se desvalorizar o produto dele, tem que trocar de dono. Com urgência. Troca o gerente, troca o Quer ver uma coisa? O Raul tem uma experiência da base maior do que a minha. Eu considero base aquele jogador que tem um histórico do clube. Aqueles jogadores que chegam com 18 anos de idade não são base. E tanto é que o direito de formação não é do clube. Esses aí são bons de fazer um negocinho com eles. Eles chegam semi-prontos aqui. Essa aqui é a verdade. O Dourado, o Pedro, no time do Inter hoje, o Dourado, o Pedro, e não podemos esquecer que o Sobis é dessa mesma linhagem. Mas já foi embora. É que já foi embora, mas eles tiveram histórico. Eles têm o DNA do clube dentro de si. Enquanto os demais não têm. Verdade. E aquilo que o Raul falava sobre ser mandante dentro do vestiário e coisa e tal, a maior honraria que o Odair fez foi colocar o Dourado como capitão, porque ele tem no sangue, o DNA do Internacional está no sangue dele. E esse Pedro, esse menino, é outro que tem o DNA no sangue. E passa a ser exemplo para os mais jovens que estão chegando. Que estão aguardando e que estavam com 18, 19 anos de idade, 17, já pensando em ir embora porque não tem como ultrapassar a barreira para chegar no grupo principal. Isso sufoca. Não há base. Deixa eu fazer só um parênteses que eu não posso perder. São muitas mensagens que estão entrando aqui. Mas fazendo o Ari, Silva Júnior falando, uma referência ao Garrafinha. Quem é o Garrafinha aqui? Jogador que jogou basquete na Sojipa. O Garrafinha, esse apelido não era meu. Só pode ser contigo, Jefferson. Mas esse apelido não era meu. Esse não era teu, então ele trocou aqui. Mas fazendo referência aqui que jogou. Mas jogasse basquete. Joguei basquete. Mas não era Mas quem que o Garrafinha tá aí? Não tenho nenhuma passagem que eu lembre disso. Tu não disso. sabia. Bom, mas Garrafinha não, de repente deve ser referência. Não tem aquela jogada do Garrafão. Ficava do Garrafão. Tu era o cara da jogada do Garrafão, então o Garrafinha. Bom,
Olha aqui, deixa eu fazer referência e mostrar, a gente vai ficar aqui. A exemplo do que aconteceu, nós fomos a RDC, eu juntamente com o presidente Márcio Irion, fomos recebidos aí pelo presidente Romildo na última quinta-feira, nos homenageou com uma camisa do Grêmio, personalizada, colocando o RDC, e hoje fomos recepcionados, né, de maneira muito também elegante, gentil, pelo presidente Marcelo Medeiros, lá no estádio Beira-Rio, e também nos homenageou com esta bela camisa do Internacional. Ó. E deixa eu falar a referência à cinza, porque o Internacional está fazendo muito marketing em cima da camisa cinza, né, o Amorante. Então também E aqui a gente tem que olhar bem quem está com a camisa para saber se é do Inter. Muito bom esse marketing. Magnífico. E a 524, mas aí a questão do caso da Nike aqui, né? Então, o Grêmio e o Inter estiveram visitando o governador do estado. É verdade. Tu olhava a foto do governador do estado com a camiseta do Grêmio, tu sabia de longe que era a camiseta do Grêmio. Não precisava olhar e procurar o presidente do clube. Quando tem a foto do presidente do Inter com a camiseta, tu tem que olhar e procurar o presidente. Existe um símbolo, a camiseta do Inter é vermelha e branca. Quando tu vai fazer marketing, mostrar a instituição... E deram a governadora cinza também. Deram a cinza. Porque o Internacional está usando como marcha exatamente a camisa cinza. Está aqui, ó. Que o Banrisul também, que é um dos nossos patrocinadores aqui do nosso programa Dois Toques. Então, agradecendo o presidente. E como nós estamos nos canais 24 e 524 da NET, o Grêmio nos deu uma personalizada com o número 24. E o Internacional, então, com o 524, que são os nossos dois números, né? Na nossa RDC TV na NET. Bom, a gente está em época de... Fazer uma fezinha. Hein? Dá para fazer? Nós estamos em época de veraneio, em época de férias, colocar o carro na estrada, então você tem que fazer a revisão do seu carro, troca de pneus, né? Que os pneus estão ficando legal, estão desgastados, estão ficando careca, então você passa lá na Casa dos Pneus, aproveita as promoções que você sempre tem lá na Casa dos Pneus, e aí deixe seus pneus zerados para você viajar tranquilo, botar o carro na estrada. Mas mesmo que você não viaje, fique na cidade, isso é uma questão de segurança, né? Então, os pneus não estão legal, passe lá e troque seus pneus na Casa dos Pneus, Avenida Ceará, 1055. Nosso Dois Toques também para a DD Internacional, que é o novo participante no mundo do esporte, agregando aí qualidade e inovação para o mundo do futebol. Promovendo serviço exclusivo, gerenciamento e consultoria. DD, competência, confiança e transparência no marketing esportivo, criação de marca para jogadores, clubes e patrocinadores. Nosso Dois Toques também, aquele probleminha, né? Seu carro bateu ali, está com aquele ovinho na porta, no paralama, no para-choque. Então, lá no martelinho de ouro que você resolve isso aí. O número está aí na tela para você, 999-661410, ou você também passa ali na Euclides da Cunha, 309, Euclides da Cunha. Não, deixa eu corrigir aqui o número aqui, deixa eu corrigir o número lá do martelinho de ouro, é o 51, código de área, 33152160, 33152160. Ou você passe aqui em Porto Alegre, na Euclides da Cunha, 309. Vamos para um rápido intervalo, voltamos falando do Grêmio, que o Grêmio é uma outra situação, bem diferente do Internacional, né, Raul? O Grêmio está... Como diria Denis Abraão, está patrolando, mas Campeonato Gaúcho também não dá para se enganar, né? Não, então, que eu dito em relação ao Internacional, se é para errar, se é para perder, que aconteça agora. Aí você corrige. Mas serve para dar... o Grêmio está ganhando agora para perder depois. Te provocou. Um carinho pro Raul. Deixa eu botar aqui para não ter, né, corneta, né, porque eu fiz isso aqui na quinta-feira com a camisa do Grêmio. Então, para não tomar corneta aqui, eu vou fazer a mesma coisa em relação à camisa do Internacional. Tá certo? Vamos para um rápido intervalo, voltamos em seguida. Estamos de volta com o nosso Dois Toques, hoje com o sempre animadíssimo Darcy Filho, Jefferson Fusternal, o homem da Kia, São Motors, o gremista Raul. Eu hoje não vou de ônibus para casa, eu vou negociar o meu aqui. Eu hoje vou sair num 0 quilômetro daqui. E José Amarante, você nos assiste os canais 24, 524 da NET, para as principais cidades do nosso Rio Grande do Sul, mas para o mundo vamos ao vivo, né? Em todas as nossas plataformas digitais, nosso Twitter, hashtag RDC Dois Toques, nosso site www.rdctv.com.br, no YouTube também, no Facebook, são muitas mensagens, você participa
fazendo a sua crítica, a sua pergunta, compartilhando, né? E pedindo que seus amigos compartilhem para que mais pessoas conheçam a nossa RDC TV, uma emissora genuinamente gaúcha. Estamos aí completamos no último dia 2, apenas 7 meses no ar com a nossa RDC TV. E também o nosso WhatsApp, né? Pelo 51, código de área, 998 15 9990. 998 15 9990. Nossos 2 toques para Tubolante, componentes eletrônicos, centenas de ofertas que você tem lá na Tubolante, o pessoal do interior compra pelo site. Tá? Além de outros produtos também, como lâmpadas LED, suporte para televisão. O pessoal de Porto Alegre, Grande Porto Alegre, além do site, tem a loja, que fica na Alberto Bins 533. Também para a Baidob. Baidob é tudo na linha automotiva, multimídias para todos os tipos de carro, mas lá você também encontra automatização de portões, casa inteligente, são 3 endereços. Tem o site e 3 endereços aqui em Porto Alegre. Na Benjamin Constant 1315, esquina com a São Pedro, um belo de um showroom, a loja da Avenida Ipiranga 5.800 e a mais recente loja da Baidob, que fica na Zona Sul, aqui em Porto Alegre, na Avenida Icaraí 912. Também para a Multissom. Bom, a Multissom você tem uma loja sempre bem pertinho de você, em qualquer cidade, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. Bom, mas o Grêmio vive uma outra situação. É líder do campeonato gaúcho, se distanciou em relação ao vice-líder, que é o São José. O vice-líder do campeonato gaúcho é o São José. Quem nos atualiza as informações do dia de hoje do Grêmio é o repórter Guilherme Paz. Tudo bem, Cadu? Mais um dia de treinamento aqui no CT Presidente Luiz Carvalho, já que o Grêmio está com a semana cheia para trabalhar. O próximo jogo apenas no domingo na Arena, valendo a Recopa Gaúcha contra o Avenida. O Grêmio que hoje, nessa quarta-feira, fez um trabalho físico, tático, técnico e depois um campo reduzido com os jogadores da transição, alternativos e titulares todos misturados. O Grêmio tem uma única preocupação para o jogo contra a Avenida. É o lateral direito Léo Moura, que ontem e hoje apenas correu em volta do gramado. E sobre o momento que o Grêmio está vivendo e sobre o momento que o jovem PP está vivendo, quem falou foi o atacante Everton. A gente fica feliz, né, cara, porque a gente, ainda mais oriundos da categoria de base, a gente já passou por esse processo, né? A gente sabe como é difícil chegar até aqui, mas a gente sabe também que acompanhamos ele no dia a dia, não só ele como outros garotos também, como o Matheus, o próprio Tony, que veio do Cruzeiro. A gente sabe da qualidade deles. Acho que isso não chega a ser surpresa pra gente, né? Como eu falei, a gente tá com eles no dia a dia, a gente sabe da qualidade. E a gente sabia que quando ele tivesse uma sequência boa, as oportunidades que eles tivessem, eles iriam aproveitar. Pois é, Raul, e agora de novo essa história aí, o Kahneman por dentro do futebol espanhol, né? Não sei que essa situação, esse empresário, quando se tinha aqui em relação à Argentina, né? A gente não tem condições de pagar o que o Kahneman hoje recebe. Mas agora é futebol europeu, né? Mas é sempre uma coisinha complicada em relação a esse, parece que querendo sempre tirar um reajuste, não assinou, ele assinou ou não assinou afinal o contrato? Olha, não tem a sua informação se ele assinou. Vocês já disseram que ele não tinha assinado ainda? Provavelmente é aquele tipo de contrato que consta quando contrata esse tipo de jogador, como ele não vem por valores caros, né? Então esses atletas acabam colocando gatilhos, né? Ou válvulas de escape, dá para dizer assim, né? No sentido figurado. No momento que ele tiver uma oportunidade de ir para a Europa, ir para uma equipe tal, ele está liberado. Então, pode ser que, quando não viu o contrato dele, mas pode ser que tenha isso, e quando chega nesses momentos de janela, daí o mercado se movimenta. O Grêmio já anunciou várias vezes que já renovou o contrato dele. Pois isso sim, o Grêmio sim. Mas quando tem esses... Já renovou, mas tem sempre alguém interessado e tem possibilidade de sair. Eu não acredito muito nessa renovação. Isso é uma posição pessoal. Só vendo o contrato. Eu tenho as minhas razões para não acreditar em dirigente de futebol. Essas questões aí eu só vendo no... Que nem aquela... Não, o Arthur só vai no final do ano... Foi antes. Por quê? Porque estava acertado aqui. Mas o presidente Romildo sentado aqui nesse programa, o presidente Romildo foi claro. Ele falou... Tomei bola nas costas. Não tomou, Cadu. Tomei bola nas costas. Estava no contrato, né? A opção de viajar. Então é verdade que em relação ao Everton, agora ele diz, se é para sair, sai agora. É o que eu disse, pode estar no contrato. Ainda assim, pode estar no contrato do zagueiro do Grêmio, essa possibilidade dele sair. Arthur. Tu acha que os caras iam botar a camisa no Arthur em janeiro, não sabendo que ele ia embora na metade? Estava no contrato, olha, se der mais 5 milhões de euros, ele vai, acabou a conversa. Foi o que ocorreu. Mas é o momento, né, Cadu? É o momento. Eu compreendo, o presidente só não precisava dizer que não ia.
Olha, tem aqui essa cláusula aqui que foi... esse tipo de coisa é que o dirigente perde comigo a credibilidade da informação. É nesse lance. Porque há várias... Por exemplo, quantas renovações do Kahneman já foram anunciadas? Quantas? No mínimo umas 3. E o cara está sendo... Quantos aumentos de salário? Não, mas isso aí. E principalmente por parte do empresário dele. É sempre uma jogadinha do empresário. Sempre uma jogadinha do empresário. Aí está o dirigente, velho. Aí está o dirigente e não está o Cartola. O dirigente pega e diz, vai, pega a tua mala e te manda. O Grêmio já tem um substituto para ele aqui. O Paulo Miranda está jogando mais. Não, até arruma outro aí. O Duda Kreff disse na coletiva que o Paulo Miranda seria titular em qualquer time do Brasil. Não, eu acho que em qualquer não, mas na maioria na não maioria tem que seja. Claro que só não é aqui porque tem essa dupla. Claro que ele não é. Claro que ele não é o Balói parecido com o Ayrton Ferreira da Silva. Mas dizer que o Paulo Miranda é muito superior ao Kahneman, não. Não, ele não disse isso. Está dizendo que ele está bem. Ele não disse isso. Ele só não é titular no Grêmio exatamente porque tem a dupla que o Grêmio tem diária. E essa dupla que o Grêmio tem, vamos elogiar, né? É uma excelente dupla. E tem um entrosamento que um joga em função do outro. E a dificuldade que se vê quando falta um deles é enorme. Mas isso agora é a realidade. Supriu, agora eles se entenderam. Isso é a realidade. O Kahneman, no São Lourenço, ele era o terceiro reserva. Ele era o terceiro reserva. E aí quando passou a lugar do lado... Até do lado do Jeromel... Do lado do Jeromel jogo eu. Pois é, mas o Jeromel quando veio para o Grêmio também, e aí foi aquela famosa frase do jornalista de lá, né? Perguntar sobre... Não, muito malo. Mas não pode se basear numa opinião só. Tem que pesquisar. Eu vi ele jogar e achei que ele não jogava nada no começo. Mas o Felipe Scolari disse, não, pode levar que é bom jogador. O Internacional com o Cuesta. O Cuesta passou a ser outro depois que teve o Moledo do lado dele. Casou. É o casamento que acontece. Tem que ter. É aquilo que a gente falou ali no bloco anterior. Tem algumas fórmulas que no futebol que elas são, segundo aquele ministro lá, que já deve estar, não sei se já morreu ou está preso, são imexíveis. Sim. Então não pode o Magno. Não está preso. Nem morto. Mas então tu acertou uma forma, aliás, o técnico tem que ter isso, né? Uma dupla, um mais refinado e essa fórmula funciona sempre no futebol. E tu nota, não muda. Quer dizer, mas aí de vez em quando tu pega uns técnicos aí querendo fazer umas coisas diferentes. E tu nota isso. Mas não é o caso nem de Grêmio Internacional. Não são os dois são tradicionais. Quando tu enxerga o Kahneman e o Jeromel jogando, e tu enxerga o Moledo e o Cuesta jogando, tu vê que eles jogam... Nenhum olha para o outro. Já sabe que se eu saio, eu fico. Tem gente que diz que são as melhores duplas do Brasil. Eu concordo. Kahneman, Jeromel, Cuesta e Moledo. Não, eu acho que o Cuesta e o Moledo é um pouquinho de exagero nesse sentido aí. Nós temos zagas aí bem definidas. Eu vou polemizar, tá? A zaga do Inter é muito boa, tá? E tá quase no mesmo nível da zaga do Grêmio. Perfeito. Só não tá porque o Inter não ganhou esses títulos. Perfeito. E com esta zaga e com este time jogando desse jeito, o Inter hoje tem time para disputar umas oitavas, quartas de final de Copa do Brasil e ir bem, e tem condições de disputar um mata-mata na Libertadores. Ele não tem condições de jogar contra time pequeno da forma que ele está. Mas o Internacional não tem condições com o que só para polemizar. Com o que tem, o Inter não pode participar de campeonato como o brasileiro, onde tu precisa ter grupo no Brasileirão. Agora, no mata-mata, vamos tirar o Grêmio, pode botar nessa linha aí, tu tira o Flamengo com situação financeira para contratar quem quer, o Palmeiras, o Corinthians, e o resto? O Cruzeiro. E o resto? Santos. Olha que... o Santos tomou 5 do Ituano. Imagina se o Internacional Grêmio tomar 5 aqui. Ele tomou 5 do Ituano. 5 do Ituano. Mas imagina se tomar 5 do Juventude do Caxias. Tu falou em contratação, é outra coisa. Estou dizendo que o Santos está contratando. E aí o Santos, Flamengo por exemplo, vai ser surpresa, negativa, hein? O Santos, por exemplo, não levava o treinador dele. O treinador dele é aquele que eu já falei. Ele quer goleiro que joga com os pés e centroavante que faça gol com as mãos. Essa é a técnica dele. Essa é a orientação dele. Entendeu? Mas não dá. Como é que ele conseguiu ter todo aquele sucesso com o Chile? Pois é.
A geração do Chile foi a melhor de todos os Você tem que tempos. casar o treinador com os atletas também. Pois é, mas seleção... A geração chilena era muito seleção, tu boa. não tem um desgaste do Mas dia a ele dia. saiu e a Tu não seleção tem- acabou. O tu Chile não não tem, transformou mas tu não nada. tem desgaste do dia a dia, a seleção tu não Os tem. caras foram Aqui são muitas mensagens pelo nosso WhatsApp, caras aqui eu foram tenho que ficando ver velhos. atenção algumas também aqui. Bom, o que a gente não discute em relação ao seu banco. É o Banco dos Gaúchos, é o Banco do Rio Grande, é o nosso banco, é o Banrisul. Ele oferece diversos produtos como esse, que está nessa tela aí para você, que é o Banrisul Saque Digital. Você, inclusive, que já é cliente do Banrisul, olha, se não baixou o aplicativo, baixe, porque você tem a segurança do Banrisul. Se não é, clique Simplifique, abra a sua conta no Banrisul. Economizar é comprar bem. Se você tem no Grupo Zafra, né? Você tem preço e tem qualidade. Em época de final de semana, o pessoal vai todo para o litoral, então passe no Zafra, faça suas compras com preço e qualidade. Aí você curte legal o final de semana. Se está em Porto Alegre também, o caminho é o Zafari. Vamos para um rápido intervalo, voltamos depois para o último bloco do nosso Dois Toques, pelo menos tentando dar atenção a algumas das nossas muitas mensagens. Já voltamos. Estamos de volta com o nosso Dois Toques, hoje com o Darcy Filho, Jefferson Fusternal, Raul Rocha e José Amarante. Você nos assiste nos canais 24 524 da NET, as principais cidades do nosso Rio Grande do Sul. Para o mundo, vamos ao vivo em todas as nossas plataformas digitais, no Twitter, no site, no YouTube, no Face, você manda sua mensagem, compartilha também. E o nosso WhatsApp, 51, código de área 998 15 9990. Nosso Dois Toques para Village Serviços Contábeis, só você acessar o site da Village e tornar um cliente da Village. Também para o Grupo Aspecir, que atua nos ramos seguros, assistência financeira e previdência, o patrocinador oficial, o Pilar do São José. Que campanha do São José, vice-líder do Campeonato Gaúcho. São José que está aí estreando na série, na série C do Campeonato Brasileiro, na Copa do Brasil, que é o atual campeão do interior porque o Brasil de Pelotas decidiu o título com o Grêmio, né? Então ele foi terceiro colocado, por isso, mesmo sendo da capital, mas é o título do O interior. Ipiranga de Erechim hoje já passou para a próxima fase da Copa do Brasil. É verdade, é Vai verdade. enfrentar o Fluminense, se eu não estou enganado. E vai jogar no Maracanã. Jogou o ano passado, ele foi desclassificado pelo Fluminense. E quase ele elimina o Fluminense no ano passado. Na hora que eu vi, eu digo, olha, eu acho que o Fluminense esse ano vai cair para o Ipiranga. Não é que eu seja um bairrista, que não é isso que eu queira, não, eu até, se o Ipiranga ganhar é muito legal. Mas essas coincidências, quando começam a acontecer no futebol, tu tem que botar um pé atrás. Vamos a algumas questões aqui, o pessoal lá de Santa Maria, tua terra, Santa Certo. Maria da Boga, o Carlos lá de Santa Maria, meu xará. Boa noite a todos, gostaria de saber se o Guerreiro joga a final do Gauchão e um possível Grenal de final. Bom, tem o cruzamento aí, não sei qual é. Eu não sei quando é que vai ser a final do Campeonato Gaúcho, inclusive foi, como eu falei, no dia 16 de março, né? A Federação Gaúcha aí antecipou o Grenal para um sábado, o primeiro Grenal, esse do clássico do Campeonato Gaúcho, que acontece no dia 16 de março na Arena. Espetáculo, sábado à noite o Grenal é uma coisa fantástica. Provavelmente televisão, né? Quem paga tem direito de mexer na grade, Claro, essa é a grande questão. Plenamente. O adversário do Grêmio, ele está patrolando. Agora, o time do interior, dá para entender, né? O Avenida vem com time reserva, por quê? Porque está focado aí, exatamente. É uma questão financeira, né? Está contra isso? Não aceita isso, Darcy? Não, velho, eu estou dando risada. Não, Porque quando a dupla Grenal vai jogar contra esses times aí, velho, à medida que o tempo vai passando, tu vai cometendo os mesmos pecados que tu considera dos outros, tu comete os mesmos pecados. Agora, eu não consigo. O Avenida jogar com um time misto para não... Essa decisão da Recopa ainda? Essa é a decisão da Recopa. Vamos esclarecer. Aí ele vai jogar com um time misto para jogar a Copa do Brasil na quarta-feira. Porque é uma promoção. É o Corinthians, né? Por quê? O que eles devem ter cabelo? Ganhamos aqui com o titular na Arena, perder com os reservas, ou seja, é questão financeira. Se passar para a próxima fase, tem mais dinheiro ainda. E também é uma notoriedade, né? Ou seja, é uma divulgação para jogar a Copa do Brasil e o Campeonato Gaúcho está sempre disputando. Até a Maria de Lourdes, ela é lá de Erechim, ela fez referência que tu falasse agora. Boa noite a todos, sou de Erechim e gostaria de dizer que o time da cidade de Ipiranga passou
de fase na Copa do Brasil e agora pega o Fluminense, né? Deve enaltecer o futebol gaúcho. Isso aí para a cidade é um grande orgulho. Depois que as pessoas vão embora... É questão da avenida, né? Depois que as pessoas vão embora, não lembro nunca mais delas, dependendo das situações. E este Ipiranga de Erechim começou a dar este salto de qualidade a partir de Paulo Sérgio Poleto, saudoso Paulo Sérgio Poleto. Professor, trabalhou na universidade, era um cara fantástico. Olha, faço essa lembrança agora. Olha aqui, deixa eu fazer a minha... Agora estão perdendo isso agora, senão... Deixa eu perdi aqui. Antes era o Garrafinha, agora como é que é? Tinham Espigão? Espiguinha? Espiga? Tu é Garrafinha ou tu é Espiga lá? Mais um aqui falando. Garrafinha não, Espiga até pode. Espiga pode. Esse pode. Espiga pode, tá certo. Quando eu era guri, tinha um cara que tomava um mezinho e ele passava na rua, bem aqui, a gente gritava, Gasosa! E ele saia, tentava equilibrar. Aí ele ia mais um pouquinho, a gente chegava, gasosa com limão. Ele, gasosa tudo bem, mas gasosa com limão não. Deixa eu fazer um marketing aqui. Grande Gelson Pulgão. Cadu, meu craque da canhota habilidosa, estilo ganso. Abraço a todos, especial ao meu irmão de coração, Raul Mendes da Rocha. E a todos da bancada. Grande abração pro Pulgão. Temos novidade aí, Jefferson, com o nosso Soul. Até antes disso, então, eu vou pedir para preparar para a gente, já que é em primeira mão, né? A gente está rodando aí o novo VT do Soul, o novo Soul. Então, vamos rodar aí para a gente, Jefferson, depois comentar em cima. Vamos conferir, vamos olhar? Primeira mão, esse carro ficou pronto na sexta. Ele aumentou a distância entre eixos, aumentou um pouquinho o tamanho dele, o conforto dentro do carro, o porta-mala aumentou. Aí nós resolvemos lançar uma série especial, uma série limitada a 15 carros, só em 3 cores, vermelho, branco e preto. E é um carro que vem com mais alguns equipamentos, uma adesivagem, e o Almaçã, que a gente está chamando esse Soul Almaçã. Soul é como alma. Diz ali, como tem a sua cara, o seu coração, né? Tu pode montar o carro. Então, tu olha o teu estilo. O Cadu é um cara que só gosta de ir para a praia, para botar o carro na beira da praia. Pode ir lá montar o carro com uma roda que se adapte a esse tipo de terreno. Escolhe o pneu que tu vai usar. Não, o cara só vai para o sítio, vai andar no off-road, vai fazer estrada de chão, bota um outro tipo de rodado, pode montar com um outro desenho. Então, o carro vai se adaptar à tua característica onde tu vai andar. Essa é a ideia, até para retomar. O Soul foi um carro que ficou aí praticamente 2 anos fora do mercado em função do Inovar Alto. Agora, liberados os importados, estamos voltando com força e o Soul entra dentro dessa nova fase dos importados. É o primeiro carro que a gente está trazendo. Para pegar o Soul nas 2 revendas, na Ipiranga ou na Ceará? Qualquer uma das duas. Ceará 370, Ipiranga 8113. Então, é isso aí. Conforme ficar melhor, né? Conforme ficar mais perto de onde mora. Eu não consegui, eu estou tentando. Eu estou andando dentro ali. E não te apaixona. Eu vi tu chegando ali, pô, mas depois que eu fui ver que era tu. Antes eu tinha a impressão que estava chegando um artista aqui na televisão. Mas eu acho que tu vai levar esse carro hoje para te levar. Sim, eu já estou negociando aqui no... Bom, é que eu digo sempre assim, aqui, ó. Só não sai de carro novo quem não quer passando na Kia São Maurício. Ou na Avenida Ipiranga, ou na Ceará 370, 8113 na Ipiranga, né, Jeff? Mas ou eu estou errado. Ou eu estou errado. Eu estou ficando fraquinho. Faz 2 meses que eu estou negociando com o Raul e até agora eu não consegui fazer ele vir com o talão de cheque para dentro da loja. A primeira coisa que tem que fazer... Não, a primeira coisa é tirar o escorpião do bolso. Depois de tirar o escorpião do bolso, a gente pode fazer negócio, né? Vem cá, mas que situação essa do Marcelo Groi, hein? O jogador foi negociado, foi para a Arábia. Ele ficou fora dos últimos jogos. Primeiro teve aquela luxação, fratura na costela. Depois aquele problema no punho, né? E agora vai ter que ser submetido. Não estreou ainda. Já foi? Foi submetido. Foi submetido a uma nova cirurgia no ligamento do punho. Mas a equipe que ele está na Arábia lá, ela está abaixo na tabela. Sim, lá. Mas ele foi contratado exatamente para isso, para ter o reforço. Até é bom ele se recuperar bem e tal, né? Porque bom, mas pelo dinheiro que ele foi ganhando, mais de 1 milhão, mas aí isso aí não foi... Não foi por isso? Chegou claro. Nessa... Não é isso. Ele chegou nessa situação, não foi por falta de cuidados médicos aqui no Grêmio, não.
É da vida isso. Tá, mas em questão das relações... Mas ele passou por exames médicos, né? Vieram médicos árabes aqui, fizeram, lá também fizeram, e tu sabe que nenhuma negociação é feita se não passa dos exames médicos, né? Bom, mas o que a gente deseja é sucesso ao Groi, que ele volte e se recupere logo. Bom, ponto final. Como sempre saímos daqui, vamos ao Barranco, restaurante Churrascaria mais premiado do Rio Grande do Sul, referência nacional. Hoje é quarta, né? Não esquecendo que terça, quarta e quinta e aos domingos tem as promoções do Barranquinho. É o complexo do Barranco sempre à disposição. Eu vou para lá e para qualquer lugar, isso é para ele dizer hoje, né? Com o meu Kia da São Moto, 2 endereços, na Avenida Ipiranga 8113, é a mais recente revenda espetacular na Avenida Ceará 370. É o caminho, né? Só não anda de Kia quem não quer, né, Jefferson? Dos dois lados da cidade. Vamos todos para o Barranco com o carro do Isso, o que eu faço sempre, eu vou para o Barranco com o meu Kia da São Moto. Agora, se vai uma balada, não quer saber de blitz, vai para um cinema, um teatro, quer saber de estacionamento, então o Teletaxi 32, 26, 19, 19, 24 horas à sua disposição, a segurança quem lhe leva e quem lhe traz. Se você vai para longe, vai voar alto, aí você vai de Tritaxi Aéreo. Na sequência, o nosso Jornal da RDC com a Marcela Dutra, trazendo todas as informações do dia, e logo após, o Cruzando as Conversas, como eu digo, com um dos jornalistas mais premiados do Brasil. O assunto hoje que vem à tona é a redução da maioridade penal, que é o assunto hoje tratado no Cruzando as Conversas. Não dá, imperdível. Como sempre, assuntos extremamente relevantes aí, todos os dias no Cruzando as Conversas com o Ricardo Azeredo. Bom, nós voltamos. Mandar um abraço para o Pertucci. Hoje eu fui lá, ali na São Pedro, em frente à H-Farm, e é o melhor pastel de Porto Alegre. Melhor pastel. Eu sempre, quando eu passo lá para abraçar o meu amigo da H-Farma, o Fernando, não tem. Quem passou ali pela São Pedro, em frente à H-Farma, tem que passar e não pode deixar de comer o melhor pastel de Porto Alegre. Um abraço, Pertucci, sempre na nossa audiência também. Bom, nosso Dois Toques, então, volta amanhã a partir das 21 horas. Até lá, obrigado, tchau, tchau. Dois Toques. Oferecimento Kia e Lifan Sam Motors. Avenida Ipiranga 7110. E GBOX. Previdência e Seguro de Pessoas.